última parte da nossa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre racismo no Brasil. E aí, no caso brasileiro, não tem como não relacionar a questão do racismo com escravidão. Então, vamos lá. Primeiro ponto que a gente tem que falar é sobre a visão que nos foi vendida, a visão histórica, ó, a determinada percepção histórica que nos foi vendida a respeito do fim da escravidão. Que visão foi essa? Foi uma visão pautada na ideia, centrada na ideia de que a escravidão foi encerrada por um ato de bondade da princesa Isabel. Então, já volto nesse slide. Essa ideia pode ser vista nesse quadro do Vitor Meirelles, que é um dos pintores que vende essa historiografia, que produz essa historiografia oficial, que é a ideia que está nesse quadro aí da princesa Isabel. Ele chama, inclusive, o quadro chama Abolição da Escravatura, né? A princesa Isabel ao centro, ela é a única pessoa em branco, né? Então a ideia de que a Redentora, inclusive eles chamavam Isabel a Redentora, que Isabel a Redentora era a pessoa que salvou os negros da escravidão e etc, né? E essa percepção, a percepção que nos foi vendida, inclusive pela celebração do 13 de maio como a data da escravidão e etc, né? E aí, uma das teses que se desenvolveu e que se passou um pouco de tempo depois é a tese da quilombagem. Então, o que é quilombagem? A ideia de que a escravidão não acabou por um ato de bondade da princesa Isabel, mas pela luta dos escravos, dos africanos escravizados, aquelas pessoas escravizadas, pela sua liberdade. Então, quilombagem é a luta do negro por liberdade, a luta do negro por autonomia. Isso é o que a gente chama de quilombagem. Então é interessante colocar essa perspectiva, essa percepção aí. Bom, um dos maiores autores sobre a questão da escravidão e do papel do negro na sociedade brasileira é Florestan Fernandes. Florestan Fernandes, como você pode ver, é branco, e ele tem muito respeito por parte do movimento negro, ele é um dos autores mais renomados nesse sentido, porque ele tem uma obra extensa. Primeiro que ele foi, particularmente, eu considero o Florestan o maior pensador brasileiro, né? Ele foi o primeiro a abordar a questão racial numa perspectiva crítica, né? Não naquela perspectiva do Gilberto Freire, daquela perspectiva que os autores tradicionais do Brasil tinham de romantizar a escravidão e etc. Não, ele foi um cara que tratou numa perspectiva crítica, colocou, o negócio barbárie, a gente precisa refletir sobre isso. Beleza. O que o Florestan diz? Florestan ele diz o seguinte, ele fala, olha, o escravismo, o negro escravizado era a base desse sistema. Ele era a origem, ele era a raiz desse sistema. Então, todo o sistema escravocrata precisava do negro escravizado para sobreviver. Então, ele tinha um papel econômico. Qual que é a percepção do Florestan? Essa é uma percepção interessante. O processo de abolição de escravatura no Brasil, ele vem acompanhado de um processo correspondente de embranquecimento da população. Ele não é um processo que vem só com a abolição, ele vem acompanhado, ele vem atrelado a um processo de embranquecimento da população brasileira. E o que isso significa? Isso significa, como você pode olhar ali no slide, que não bastava só abolir a escravidão. Você precisa excluir o negro da dinâmica socioeconômica, o substituindo pelo imigrante, pelo branco. Então, na perspectiva do Florestan, a escravidão ela não só não integrou o negro, como excluiu. Então, o negro que já tinha uma posição ruim, ele vai ficar pior ainda, porque a máquina econômica vai ser pensada para marginalizar o negro, com a introdução do branco no polo produtor, no polo trabalhador. Então, olha só a perspectiva dele que interessante. O negro é tão discriminado no Brasil que, com o projeto abolicionista, ele nem explorado ele vai ser, porque ele vai ficar à margem, ele vai ficar de fora. Ele vai assistir a dinâmica capitalista brasileira de fora. Essa é uma perspectiva muito inteligente do Florestan. Deixa eu pegar uma água aqui, galera. Perceber que o projeto abolicionista, ele não é só um projeto que não pensa no negro, ele pensa para excluir. Então ele é um projeto que acaba com a escravidão e exclui ao mesmo tempo.
Fala, não, nós queremos o branco nas posições de trabalho aqui, né? Bom, então ele coloca que a abolição é uma revolução branca, é um projeto político branco e que, portanto, precisa de uma segunda abolição. O que é uma segunda abolição? O que seria essa segunda abolição? A segunda abolição é a inclusão do negro na dinâmica socioeconômica do país. Isso é a segunda abolição. A inclusão do negro na dinâmica socioeconômica do Brasil. E por isso, para terminar a tese do Florestan, criou-se uma distinção, que é a distinção entre o mundo dos negros e o mundo dos brancos. Ele vai dizer o seguinte: existem mundos completamente à parte um do outro. A sociedade sada pelos brancos e para os negros. O mundo dos brancos, ele funciona na seguinte perspectiva: é o mundo, se você olha para a universidade, ela é branca. Se você olha para a maioria dos seus professores aqui, eles são brancos. Para os atores na novela, eles são brancos. Para os participantes do Big Brother, a maioria deles é branca. Para os políticos, são brancos. Para os juízes do STF, brancos. Para os deputados, para os prefeitos, todo mundo é branco. O mundo é pensado, a tese do Florestan, o mundo é pensado a partir da perspectiva branca. A, a, toda a lógica social é a partir do branco e o negro é marginalizado. E aí ele diz o seguinte: isso é tão verdade que as transformações socioeconômicas elas beneficiam os brancos e não os negros. Só você pensar, por exemplo, pensa um trabalhador branco do começo do século passado, a vida dele melhorou pra caramba. Agora pensa um trabalhador negro do começo do século passado para agora. A vida desse trabalhador nessa mesma posição de exclusão, no caso do branco, deu um salto qualitativo, porque ele tem acesso a direitos trabalhistas, ele tem acesso na fábrica, ele evoluiu, o filho dele conseguiu ir na universidade. Os negros estão marginalizados ainda. Isso é perceptível nessas imagens. Você olha aí o quadro do Debré, a gravura do Debré de 300 anos atrás, e olha o negro, os trabalhos são muito similares. A marginalização ela ainda persiste, ela ainda continua. E aí, só para terminar, mais alguns exemplos, né, de como a estética e de como o mundo é pensado na perspectiva do branco, né? Então, essa é uma capa de revista que a Preta Gil foi embranquecida, ela passaram Photoshop para torná-la branca. Esse quadro é um quadro interessante que eu até coloquei ele na aula no passado porque eu tinha certeza que ia cair Tarsila e caiu. Caiu Tarsila, sobretudo, na Unicamp. Caiu esse quadro, inclusive, é interessante, eu estou lembrando disso agora, né? Estava no slide, que é a seguinte ideia, né? Esse quadro foi pintado pela Tarsila, porque a Tarsila é de uma família rica do interior de São Paulo. Então, mesmo sendo uma pintora, modernista, progressista, etc., ela pintou um quadro em que ela retratou uma escrava, e o peito dessa escrava, o seio dessa escrava, ele é desse tamanho por conta de uma quase uma lógica de tortura, porque eles esticavam para que elas pudessem amamentar a maior quantidade de crianças o possível. Então esse quadro ele é de uma violência que a Tarsila não se deu conta por viver num determinado momento histórico, vir de uma família escravata, né? É um quadro bem problemático. Aqui, as representações de São Maurício, olha que interessante, como o racismo operou na religião, né? São Maurício era africano, negro, só que você tem representações dele negro e representações que o embranqueceram. Olha só, o mesmo santo, como muita gente não gostava de admitir que havia um santo negro, ele foi representado como negro e como branco. E uma propaganda da devassa é pelo corpo que se reconhece a verdadeira negra, ou seja, uma propaganda machista, racista, que traz um quê colonial, né, da ideia da mulher negra como reprodutora na sociedade, né, escravista. Uma propaganda do azeite. O nosso azeite é rico, o vidro escuro, segurança, ou seja, associando a cor do vidro à cor do segurança, que em geral é negro. E por fim, uma imagem chocante aí do Carnaval de Salvador, né? Ao centro são as pessoas que pagam para ter um abadá, que conseguem ficar dentro da corda. E do lado de fora são as pessoas que não têm dinheiro, que ficam na chamada pipoca. E aí a gente consegue perceber, na maior cidade, na cidade com a maior quantidade de negros fora da África, na terceira maior cidade em negros do mundo, só perde para Joanesburgo e para a capital da Nigéria, que é Lagos, para a capital da Nigéria. Então, a terceira maior cidade em número de negros no mundo. E você tem esse cenário, no centro do carnaval,
brancos e do lado de fora, negros. Tranquilo, gente? Acho que você tem repertório pra caramba aí para abordar essa redação, né? Acho que você vai conseguir fazer isso com tranquilidade, sem maiores problemas. Beleza? É isso. Beijos e até o próximo texto. Tchau.